Oi, oi, galerinha show da Escola Estadual João Paulo II, aqui já com você, a professora Paula Duarte na telinha. E hoje nós estamos prontos aqui para mais uma videoaula de correção. Hoje nós vamos estar corrigindo aquela atividade sobre verbo. É isso mesmo, vá lá, corra aí, pegue a sua apostila, pegue a sua atividade, porque nós vamos corrigir essa atividade sobre esse assunto que a gente já vem trabalhando com ele nas últimas aulas. Então, vamos que vamos, porque a questão de número 1 já está aqui e tem a ver com verbo. Vamos lembrar rapidinho aqui que verbo, você sabe, sim, com toda certeza, é a palavra que indica o quê? Ação, estado, mudança de estado ou fenômeno da natureza. Não se esqueça também que o verbo, ele varia, ele pode mudar em pessoa, em número, em tempo, em modo verbal e em vozes, que a gente só vai ver num outro momento, tá bom? Mas quanto à mudança de pessoa, número, tempo e modo, a gente já vem estudando e estamos todos aqui ferinha no assunto. Então vamos que vamos, porque a questão de número 1 diz assim: observe o verbo em destaque. E temos uma frase, tá? Temos uma oração para a gente poder observar o verbo aí dessa oração. Que diz assim: e o jogador chuta. Gol! Pois é, pessoal, essa é a nossa frase e a perguntinha para vocês: cadê o verbo dessa frase, dessa oração? Você já com certeza identificou aí. Professora, é chuta. Por quê? Porque indica uma ação. Perfeito, pessoal. Mas vamos aí para a questão que quer ser respondida, que é a seguinte: esse verbo, essa ação aí, e o jogador chuta e é gol. Chuta, essa ação, ela está acontecendo neste momento? Já aconteceu ou ainda vai acontecer? Qual dessas opções você marcou? Com certeza, com muita facilidade, você marcou aí: professora, essa ação está acontecendo exatamente neste momento. E o jogador chuta, ele está chutando agora. Portanto, gente, a primeira opção é a correta. Valeu você aí do outro lado que marcou a opção certa. E aí, a letra B não tem como errar também, porque ele diz assim agora: essa ação, então, já que ela está acontecendo neste momento, está no presente, no pretérito ou no futuro? Obviamente que se você respondeu a letra A e acertou, a letra B também você sabe muito bem. Se a ação está acontecendo agora, o tempo verbal só pode ser o presente. Fechou, pessoal? Então, vamos para número 2. Número 2, a gente também tem uma frase, né? E diz assim: o jogador chutou a bola. Repare, é parecido com o que a gente viu. Mas cadê o verbo agora? Chutou. Olha a diferença, gente. Chutou é também uma ação, mas parece que houve alguma mudança, né, com relação à questão de número 1. E é sobre essa mudança que a gente vai responder aqui a letra A e B. Diz assim, então, a letra A: em o jogador chutou a bola, a ação de chutar já aconteceu? Ainda não aconteceu? Ou está acontecendo neste momento? O jogador chutou a bola. Gente, dúvida nenhuma, né? É claro que já aconteceu. Assim, essa forma verbal chutou indica que a ação foi concluída antes do momento da fala? A ação foi concluída no momento em que se está falando? Ou a ação não foi concluída? Não está concluída? Bom, gente, se você falou que a ação já aconteceu aí na letra A,
Obviamente que aqui na letra B, a opção também vai estar aí corretamente na primeira, vai ser a opção primeira. É claro que essa ação, se ela já ocorreu, ela foi concluída antes do momento da fala, porque quando a gente usa um verbo no pretérito, é porque esse fato aconteceu antes de eu poder. O jogador chutava a bola quando o juiz apitou. E aí, pessoal, temos verbo aqui nessa oração, nesse enunciado? Sim, nessa frasezinha aí. Se você falou temos, sim, chutava, mas tem outra ação também, né, pessoal? Isso aí, apitou perfeitamente. Porém, a gente vai dar uma observada com atenção maior aí para o verbo que está destacado. E no caso aí, o verbo é chutava, tá? Você vai dizer, professora, chutava também está no pretérito, não é? Perfeitamente, gente, mas não se esqueçam que quando a gente está falando do modo indicativo, nós vamos ter 3 pretéritos: o pretérito perfeito, o pretérito imperfeito e o mais que perfeito. A gente sabe, rapidinho aqui lembrando, a gente sabe que o pretérito perfeito é uma ação do passado e que já foi completamente concluída, né? Pretérito imperfeito também é uma ação que começou a ocorrer lá no passado, mas não foi concluída. E o pretérito mais que perfeito é um pretérito que ocorre, ou seja, é uma ação do passado que ocorre antes ou primeiramente do que uma outra ação que também aconteceu no passado. Isso aí a gente viu com bastante calma antes de fazer essa atividade. Então, com certeza, você já está entendendo aí que chutava é um verbo que vai estar no pretérito, mas não é qualquer pretérito, tá bom? Tem que saber qual dos 3 a ele pertence, tá? Vamos então para a letra A. Em o jogador chutava a bola quando o juiz apitou. Essa açãozinha de chutar, ela foi concluída antes de o juiz apitar? Ela não estava concluída quando o juiz apitou? Ou ela vai ser concluída depois que o juiz apitar? E aí, você marcou o quê? Você marcou a segunda opção? Perfeitamente, pessoal. Ó, repare bem. O jogador chutava a bola quando o juiz apitou. Repare, ele estava fazendo ainda essa ação, não concluiu, porque o juiz, ó, acabou o jogo. Portanto, é um pretérito, é uma ação do pretérito, porém é uma ação do pretérito que não foi concluída, tá certo? Agora ficou fácil responder aqui a letra B, ó. Essa forma verbal, chutava, indica que a ação está acontecendo no momento da fala? Obviamente que não, porque senão seria presente, tá bom? A ação que já aconteceu indica que a ação já aconteceu e está concluída? Também não, tá certo? Por quê? Porque ele ainda estava chutando quando o juiz parou. E, por fim, nós temos aqui, a ação estava acontecendo no momento em que o juiz apitou. Tá certo? Foi isso mesmo? Então, tá aí. A opção correta da letra B é a terceira lacuna. Tá certo, pessoal? Esse verbo chutava está, portanto, no pretérito imperfeito.
uma ação do passado não concluída, ok? Vamos lá que a gente já está começando a compreender como é fácil esse assunto. Vamos então para a questão de número 4. E a gente tem assim, ó. O jogador já chutara a bola, ou seja, ó, dentro do parênteses aí, igual a ele tinha chutado, né? Quando o juiz apitou. Repare que agora não é mais chutava, agora é chutara. Professora, chutara é muito esquisito, a gente não escuta ninguém falando dessa forma. A gente escuta chutou, chutava, né? Muito bem, pessoal. Chutara, ele também é um verbo que está no pretérito. É isso mesmo, a gente não usa muito esse pretérito, ou melhor, a gente praticamente só escuta ou só ler esse pretérito aí nos livros, nos clássicos, né? Na Bíblia a gente encontra muito esse pretérito que é chamado de pretérito mais que perfeito. Um pretérito que não faz muito parte aqui do nosso dia a dia, ou seja, não faz muita parte do nosso dia a dia. Ele simplesmente não é usado pelo falante da língua portuguesa com nenhuma frequência, com nenhuma constância. Por isso que a gente vai estranhar. Mas a gente estudou na aula de língua portuguesa que o pretérito imperfeito também. Então, galerinha, vamos aqui já para a questão de número 4. E aí, na número 4, a gente também tem uma frase, tá? Para nos orientar. O jogador já chutara a bola quando o juiz apitou. Professora, que frase esquisita, né? O que é que você está achando esquisito aí? É o verbo chutara? Isso mesmo, pessoal. Chutara não está errado, não. Esse verbo, ele existe, tá bom? Nós não usamos com frequência, a gente só encontra ele mais na linguagem escrita, em algumas obras literárias, mas é um verbo que existe. E vamos ler novamente para a gente perceber aí se ele está no presente, pretérito ou futuro, ó. O jogador já chutara a bola quando o juiz apitou. Ó, de cara você percebe, chutara é muito esquisito, mas eu sei que ele está no pretérito. Isso mesmo, gente, nós não usamos essa palavra dessa forma, né? É mais fácil a gente dizer, o jogador já tinha chutado a bola quando o juiz apitou, né? Mas a forma mais culta, vamos dizer assim, é chutara mesmo. É um pretérito que a gente usa ou vê ou ouve, né? Com pouca frequência no nosso dia a dia, tá? É o pretérito mais do que perfeito. Aí a gente precisa lembrar que esse pretérito mais do que perfeito é um pretérito que no nosso dia a dia a gente não usa, mas a gente estudou nas nossas aulas de língua portuguesa que ele existe, e ele existe também com um propósito, tá? Vamos ver se a gente consegue entender esse propósito. A ação de chutar, quando a gente diz o jogador já chutara a bola quando o juiz apitou. Essa ação de chutar, ela vai ser concluída depois que o juiz apitar? Claro que não, foi quando o juiz apitou. Então, o juiz já tinha apitado, certo? Portanto, não pode ser a primeira. Está sendo concluída no momento em que o juiz está apitando, no momento em que ele apita? Não, ó, o jogador já chutara. Portanto, gente, ó, ele já havia chutado, ou seja, ele já tinha feito uma ação também antes dessa ação que foi realizada pelo jogador. Ou seja,
o juiz apitou está no pretérito. Mas antes dele ter feito isso, o jogador já tinha concluído a ação de chutar. Certo, gente? Isso aqui tem muito a ver, obviamente que essa é a opção correta. E isso aqui deixa muito claro o conceito, ou essa explicação, essa opção, deixa muito claro o conceito de pretérito mais do que perfeito. Ó, repare bem, o pretérito mais que perfeito é uma ação do passado. Chutar é uma ação que foi acontecida no passado, mas é uma ação que aconteceu primeiro do que essa ação aqui, ó, de apitar do juiz. Então, primeiro o jogador, ó, lá no passado ele chutou a bola, aí a gente não vai dizer chutou, a gente vai dizer chutara, porque também ocorreu uma outra ação logo em seguida que também ficou no passado, que foi quando o juiz apitou. Então, pretérito mais do que perfeito, não esqueça, ele vai estar envolvido aí com duas ações do passado. Uma que aconteceu primeiro, que a gente vai chamar pretérito mais que perfeito, e outra ação que vai acontecer também no passado, mas ocorre num passado posterior à primeira ação, tá certo? Então, ó, o que o juiz fez aqui foi uma ação que ficou no passado, mas que ocorreu depois da ação do jogador. Portanto, a primeira ação que aconteceu lá no passado, a gente vai chamar de pretérito mais que perfeito. Assim, ó, letra B, essa forma verbal chutara, ela vai indicar uma ação concluída antes de outra ação também já concluída. É isso? Se você colocou aí que você acertou. Não poderia ser uma ação não concluída, né? Chutara não é uma ação não concluída, pelo contrário, foi uma ação já totalmente concluída. E também não poderia ser a última opção quando diz aqui, a ação ainda será concluída depois do momento da fala. Ou seja, não é uma ação do futuro, pelo contrário, é uma ação totalmente do pretérito, tá certo, pessoal? E aqui embaixo a gente tem aí mais uma vez a explicação, ó. O verbo chutara está no pretérito mais que perfeito, e o pretérito mais que perfeito, chutara, indica uma ação concluída antes de uma outra ação, tá certo? Que também ocorreu no passado e que, no caso, essa segunda ação, que acontece depois do pretérito mais que perfeito, vai estar no pretérito perfeito. Portanto, ó, apitou é uma ação que está no pretérito perfeito, mas antes dessa ação ocorreu o chutara aqui, aconteceu a ação de chutar. Portanto, essa primeira ação que aconteceu lá no passado é o nosso pretérito mais que perfeito. Parece complicado, mas nem é tanto, tá bom, pessoal? Vamos para questão de número 5. Agora veja aqui, ó. O jogador não é mais chutara, agora é chutará. Tem um acento no rá, portanto não é chutara, é chutará a bola, tá? Vocês sabem muito bem que a ação agora é chutará. Então, em o jogador chutará a bola, essa ação de chutar agora, ela ainda vai acontecer? Ela já aconteceu? Ou ela está acontecendo neste momento? O que foi que você marcou aí? Ô, professora, isso aqui é muito fácil e é mesmo, pessoal. Olha aí, claro que ainda vai acontecer. Ele chutará a bola. Futuro, né, pessoal? Portanto, letra B, ó, chutará, indica que a ação já aconteceu antes do momento da pessoa que está falando essa ação. Ela vai acontecer após o momento da fala,
ou ela está acontecendo agora, nesse momento? Você marcou que lacuna? A segunda foi parabéns, é claro. Se vai acontecer, então tá no futuro. Vai ser após o momento do enunciado, né? Ora, pessoal, chutará, se ainda vai acontecer, porque está no futuro. E é claro que vai acontecer após o momento da fala, ou seja, quem está anunciando uma ação futura está dizendo que isso vai acontecer após o momento da fala de quem está anunciando esse acontecimento futuro, ok? Vamos embora, porque agora a gente já está aqui na questão de número 6 e nós temos aí o seguinte na questão de número 6. O jogador chutaria a bola se o juiz... O jogador chutaria a bola se o juiz não apitasse. Então, repare bem, aqui o verbo agora é chutaria. Essa ação agora de chutar significa que iria acontecer após uma ação já ocorrida ou significa que ela ainda vai acontecer? Ora, pessoal, o jogador chutaria a bola se o juiz não apitasse. É claro que essa ação do jogador, ela iria acontecer após a ação do juiz, né? Ou seja, ela depende de uma ação do passado. Olha, se o juiz não apitasse, aí teria acontecido isso, ó, no futuro. O jogador chutaria a bola. Portanto, a opçãozinha correta aqui é a primeira. Pessoal, vamos lembrar que existem dois futuros, tá bom? O futuro do presente e o futuro do pretérito no modo indicativo. Lembrando rapidinho aqui que o futuro do presente é referente à questão de número 5 que a gente acabou de responder. O jogador chutará. É algo que está no futuro, um futuro que está prestes a acontecer, tá bom? Agora, quando a gente diz que o jogador chutaria, também está no futuro. Mas esse futuro, ele está relacionado com um fato do passado. Ó, só se o juiz não apitasse. Se o juiz não tivesse feito isso no passado, aí esse futuro, essa ação futura do jogador aconteceria. Portanto, chutaria é um verbo que está no futuro do pretérito. É isso mesmo, pessoal. E a letra B, assim, essa forma verbal, chutaria, vai indicar que essa ação já aconteceu antes do momento da fala, está acontecendo no momento da fala, ou iria acontecer após uma outra ação ocorrida lá no passado? É exatamente isso, né, pessoal? Última lacuna aí, a respostinha correta, porque chutaria está no futuro do pretérito. Fechou? Questão, então, de número 7. Mas, para a gente responder a questão de número 7, atenção aqui, pessoal. Uma explicação mega importante que a gente vai ver nesta videoaula de hoje, tá bom? Vamos falar um pouquinho aqui de locução verbal. Professora, você não falou sobre isso, mas nós vamos falar agora. Isso mesmo, pessoal, nós vamos falar agora. Então, eu quero que vocês entendam que locução significa conjunto, tá bom? Conjunto de quê? Ora, se é verbal, é conjunto de... Isso mesmo, conjunto de verbos. Então, a locução verbal, pessoal, vai ser quando você encontrar numa frase, numa oração,
um verbo colado no outro, dois verbos juntinhos, como se fossem namorados, tá bom? Então, um verbo colado no outro verbo, locução verbal. Vamos ver aqui o exemplo, ó. O técnico vai mudar o time. Repare, cadê o verbo? Aí você vai dizer, professora, mudar, que é uma ação. Muito bem. Só que vai também é um verbo, também é uma ação. Vocês estão percebendo, ó, que esse verbo está colado nesse outro, ó, um do lado do outro? Pois é, quando você perceber que um verbo está junto do outro, não tenha dúvida, isso aí é uma locução verbal. Conjunto, olha aqui, conjunto de verbos, tá bom? Um verbo colado no outro. E é interessante que esses dois verbos, apesar de serem dois, eles vão ter o valor de um único verbo, porque você pode transformar esses dois verbos num verbo só. Ao invés de falar o técnico vai mudar o time, nós poderíamos dizer assim: o técnico mudará o time. Olha, usei apenas um verbo, transformei esses dois em apenas um. Mudará, tá certo? Então não esqueça, anota aí para não esquecer mais. Locução verbal, conjunto de verbo, um verbo colado no outro. E aí tem uma coisa importante para explicar para vocês. Essa locução verbal geralmente é formada por dois verbos. O primeiro verbo ele vai ser chamado de verbo auxiliar e o segundo verbo ele vai ser chamado de principal, tá certo? Por quê? Porque esse verbo principal é a principal ação mesmo que está ocorrendo nessa frase, ou que ocorre ou que ocorrerá. Então, o que é que o técnico vai fazer mesmo? Mudar o time. Então, essa ação é a principal. E esse verbozinho que vem primeiro, ele é chamado de auxiliar. Ele é um ajudante. Isso mesmo. Por que que ele é um ajudante? Porque ele serve para indicar, geralmente, o tempo em que essa ação vai acontecer. O tempo em que a ação principal vai acontecer, ó. Vai mudar, ou seja, esse vai está indicando o futuro. O técnico vai mudar o time. Ele ainda não está fazendo, ele não fez, ele ainda vai fazer. Então, verbo auxiliar é o primeiro verbo e o segundo verbo é o principal. Portanto, a fórmula mágica de uma locução verbal é essa aqui, ó. Sempre uma locução verbal, ela vai ser formada por um verbo auxiliar, que é o primeiro, e o segundo verbo é o verbo principal, tá certo, gente? Agora que a gente já entendeu o que é locução verbal, poxa, vai ficar muito fácil responder a questão de número 7. Ele diz assim na questão de número 7, ó: sublinhe as locuções verbais nas orações abaixo. Então, onde tiver uma locução verbal, a gente vai passar um tracinho. Eu não sabia, professor, o que é locução verbal, mas e agora? Você já sabe? Então, vamos marcar aí. Não esqueça, locução verbal, conjunto de verbos, geralmente dois, um colado no outro, tá bom? Vamos para a letra A. São Paulo é uma cidade grande. Pessoal, temos uma locução verbal aí? Se você falou aí, professora, tem o verbo é, que é um verbo que indica estado. Você acertou. Só tem um verbo. Se só tem um verbo, não tem locução verbal, tá certo? Tem apenas o é, que é um verbo que indica estado, tá? Agora vamos para a letra B. São Paulo está completando
496 anos. E aí, pessoal? São Paulo tá mais velha do que essa numeração, viu, gente? Só para informá-los. Mas nessa frasezinha aqui, nós temos alguma locução verbal? Encontrou aí algum verbo ou mais de um verbo? Sim ou não? Estar, professora, é um verbo. Isso mesmo, pessoal. O estar é um verbo que indica, inclusive, mudança de estado, né? Mas repare que não é apenas um verbo que está aí, mas são dois. Está completando. Completando vem também do verbo completar. Então, está completando é uma locução verbal. Olha aí, um verbo ligado aí no outro, certo? Um coladinho no outro. Vamos para a letra C, então? Estou adorando o passeio. Tem verbo aí, pessoal? Professora, já encontrei o primeiro verbo, estou. É só o estou que é verbo? E adorando também é verbo, do verbo adorar. Então, pessoal, estou é um verbo e adorando é outro. Olha aí, um coladinho no outro, portanto, locução verbal também. Vamos para a letra D? Hoje as coisas são diferentes. Nós temos alguma locução verbal aí? Um verbo e outro verbo? Olhe, repare que nós temos o são do verbo ser. Mas hoje não é verbo, as não é verbo, coisas não é um verbo e diferentes também não é verbo. Então, gente, nós só temos um único verbo aqui, ó, que é o verbo ser. Hoje as coisas são diferentes. É um verbo aí que vai indicar um estado, né? Então, se só tem um verbo, não tem o que sublinhar. Letra E. São Paulo estava morrendo. E aí, gente, tem locução verbal aí? Se você disse que sim, muito bem. Estava, do verbo estar, e morrendo, do verbo morrer. Um verbo junto de outro verbo, locução verbal. Show de bola, galerinha. Vamos que vamos. Letra F. Não teria sobrado nada. E aí, gente, temos verbos aí? 1, 2 ou mais? Muito bem, se você falou aí teria, do verbo ter, e sobrado, do verbo sobrar. Ter e sobrar são verbos que indicam aí, ó, ações. Um verbo, então, colado no outro, temos aí uma locução verbal também. E na letra G, já estamos chegando à Central do Brasil. Temos locução verbal? Temos um verbo colocado pertinho do outro? Existe aí um verbo auxiliar e um verbo principal? Você já conseguiu detectar? Então, se você está dizendo aí que estamos chegando é uma locução verbal, você super acertou. Estamos do verbo estar e chegando do verbo chegar. Um verbo ao lado de outro, locução verbal. Fácil, fácil, né, galerinha? Vamos então para a questão de número 8. Questão de número 8, a gente tem aqui um trechozinho da canção aí, Comeu, do Caetano Veloso. E diz assim, ó: ela comeu meu coração, trincou, mordeu, mastigou, engoliu, comeu o meu. Ela comeu meu coração, mascou, moeu, triturou, deglutiu, comeu o meu coração. Então, pessoal, é uma paixão aí grande, né? Então fez um estrago feio. Mas vamos lá, gente, porque
Agora que a gente já leu aqui um trechozinho da canção do Caetano Veloso, vamos lá, porque a gente agora vai começar então a perguntar o seguinte para vocês. Vocês repararam que nesse trechozinho nós temos verbos, palavrinhas aí que indicam o quê? Ações, não é? Que palavras nesse texto vai estar indicando ações, pessoal? Você já com certeza sabe que comeu é uma ação, portanto é um verbo. Trincou também é uma ação, outro verbo. Mordeu do mesmo jeito. Mastigou, outra ação. Engoliu, nova ação aqui acontecendo. E aí a gente tem novamente o verbo comeu e comeu se repetindo. Aí aparece um verbo novo, ó, mascou, é outra ação que eu e você podemos fazer. Moeu, e aí a gente tem triturou, deglutiu e o verbo comeu se repetindo novamente, né? Então, esse trechozinho dessa canção é uma canção repleta de verbos, né? Vamos então aqui para as questões de letra A, B e C, tá certo? Ó, letra A, perguntinha primeira é: quantos e quais são os verbos que aparecem no texto? Nós já respondemos, destacamos inclusive aqui, ó. É só a gente sair contando, não precisa repetir aquele verbo que aparece mais de uma vez, tá bom? Portanto, se você contar aí, você vai perceber, ó, existe um verbo, 2, 3, 4, 5, não vamos contar novamente, 6, 7, 8, 9 verbos. Foi essa quantidade que você colocou na letra A? Se foi, parabéns. Tá aí, são 9 verbos e todos eles escritinho aí na tela para vocês. Tenho certeza que todo mundo acertou essa questão. Já na letra B, ele diz assim, ó: informe o tempo e o modo em que esses verbos se encontram, tá? Então, quando lá no texto a gente tem comeu, trincou, mordeu, mastigou, engoliu, que tempo é esse, galera? Presente, pretérito ou futuro? Você também, com certeza, sabe muito bem que é pretérito. Mas pretérito o quê? Porque existem 3 pretéritos. Tá no pretérito perfeito, imperfeito ou mais que perfeito? E aí, você colocou o quê? Se você colocou pretérito perfeito, parabéns, porque é isso mesmo, pessoal. É uma ação, ó, que já aconteceu e está completamente concluída, tá certo? Portanto, o tempo é o pretérito perfeito. E claro, gente, ela comeu, ela trincou, ela mordeu meu coração, ela mastigou meu coração. Repare que essas ações, elas indicam um fato certo, elas indicam uma certeza. Então, esses verbos que estão no pretérito perfeito estão sendo usados no modo indicativo, porque são fatos que passam uma ideia de certeza para nós que somos os leitores, tá certo, gente? E aí, na letra C, ele pede para que a gente separe os verbos de acordo com as conjugações. Vocês devem lembrar, numa nossa aula, ainda aqui no módulo virtual, a gente falou que os verbos, né, eles podem, quando a gente descobre o nomezinho deles, eles podem acabar com ar, com ou com ir. E aqueles verbozinhos que acabam com ar, eles pertencem à primeira conjugação. Os verbos que terminam com
eles pertencem à segunda conjugação. E os verbos que terminam com ir, eles vão pertencer à terceira conjugação. Então, volte para cá, ó. Comeu é um verbo, né? Que vem, aí você precisa saber disso. Comeu, você precisa saber a origem dele, tá? Então, comeu vem do verbo comer. A origem dele é da palavra comer. Acabou com ER, portanto, comeu, nós vamos colocar aqui, ó, na segunda conjugação, tá bom? Já aqui, ó, trincou, vem do verbo, aí você precisa sempre procurar a origem dele, para você poder perceber se ele vai terminar com ar, ou ir. Trincou, então, já tá aqui, ó, vem do verbo trincar. Então, eu vou colocar ele aqui na primeira conjugação, tá certo, pessoal? Vamos ver o próximo aqui, ó. Trincou, que a gente já acabou de falar. Aí, a gente tem aqui o verbo mastigou. Mastigou vem do verbo mastigar. Portanto, mastigou é um verbo que vai estar na primeira conjugação também. Além de mastigou, nós vamos ter aqui, ó, vamos pular aqui pro mascou, que vem do verbo mascar. Portanto, ele também vai pertencer à primeira conjugação. E por último, aqui nós vamos ter o verbo triturou, que vem do verbo triturar. Portanto, esses verbos, eles vão pertencer todos aí à primeira conjugação. A gente já sabe que comeu, nós falamos um pouquinho há pouco, vem do verbo comer, portanto, o lugarzinho dele é aqui, ó, na segunda conjugação. Aí a gente tem o verbo agora mordeu, que vem do verbo, isso mesmo, morder, também pertence à segunda conjugação. E aí a gente tem também aqui, olha, repare bem o verbo moeu, que vem do verbo moer, portanto, segunda conjugação. Além desses verbos, nós vamos ter aqui o verbo engoliu. Faz a perguntinha aí, engoliu vem do verbo, isso mesmo, engolir. Então, eu vou colocar ele aqui na terceira conjugação. E temos também, ó, faltando aqui a gente classificar o verbo deglutiu, que vem do verbo, isso, deglutir, terceira conjugação. Você conseguiu separar os verbos em primeira, segunda e terceira conjugação dessa forma? Muito bem, parabéns, então prestou atenção na aula. Vamos que vamos, porque estamos chegando aqui na questão de número 9 e é uma tirinha aí da Mafalda, essa menina super cabeça para a idade dela, né? Faz altas críticas e reflexões. E aí a gente tem 2 quadrinhos, tá? No primeiro quadrinho, a gente tá vendo aí Mafalda arrumar aí a televisão. É isso aí, pessoal. Televisão naquela época, né, era dessa forma aí, televisão de tubo, né? Mafalda não é tão jovem quanto parece. E aí ela tá dizendo o seguinte: use, compre, beba, coma, prove. Ei, o que eles pensam que nós somos? Então, repare que a Mafalda aí, ela estava assistindo televisão e, de repente, ela se depara com a televisão mandando ela fazer várias coisas, né? Será que a televisão, a internet, eles têm esse poder de nos convencer a fazer certas coisas? E como tem, né, pessoal? Como a gente imita, como a gente faz várias coisas que a gente vê na TV, que a gente vê na internet, né, nas redes sociais. E aí a Mafalda
vai aqui e se irrita com com esses mandatos, né? Com tanta coisa que nos é ensinado todos os dias. E ela diz o que eles pensam que nós somos, né? Ela se irrita com tantas ordens que a gente recebe desses meios de comunicação. E aí no último quadrinho ela para e pensa, e o que nós somos? Ela para pensar novamente sobre isso. O que é que nós somos? Será que a gente tem a nossa vontade própria? Será que a gente faz aquilo que realmente é a nossa vontade? Ou será que a gente tem feito várias coisas porque todo mundo que está no TikTok está fazendo? Será que a gente faz um monte de coisa porque o pessoal que está no Instagram está fazendo? Essa reflexão da Mafalda é bastante interessante, né? E não é de hoje que as imitações da gente através da mídia, elas são realizadas, né? Na moda, na questão dos perfumes, do consumismo, né? Como a gente é estimulado a consumir simplesmente porque a mídia a todo momento nos perturba, a todo momento, né, nos ataca, mandando a gente fazer essas coisas, tá, gente? Então, vamos lá, já que a gente entendeu aqui a crítica da Mafalda, né? Ela diz assim, então, nessa questão. Os verbos aí, entre aspas, do primeiro quadrinho, quais são esses verbos? Olha aí, use, compre, beba, coma, prove. Tudo isso é verbo, né, pessoal? Tudo isso são ações. Esses verbos aí estão sendo usados no modo subjuntivo, imperativo ou indicativo? É fácil, né, gente? Já dá para saber que o modo a ser usado aí é o modo imperativo. Tá havendo uma ordem, né? Várias ordens, na verdade. Esses verbos, portanto, estão sendo usados no modo imperativo, tá? Lembrando que subjuntivo é quando os verbos são utilizados para indicar um fato, um acontecimento incerto. Modo indicativo é quando os verbos são utilizados para indicar um fato que é certeza, tá bom? E o modo imperativo é aquele verbo usado para mandar, para pedir, para convidar, tá certo? Não esqueçam disso, que é muito importante. E agora sim, a questão de número 10, que a gente tem que estudar e estudar com muita atenção, tá certo, pessoal? Vai cair na nossa atividade avaliativa, tá? Vamos nos preparar para a gente conhecer bem a conjugação verbal do modo indicativo, que, como vocês sabem, no modo indicativo nós vamos ter 6 tempos verbais: o presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, e aí nós vamos ter o pretérito mais que perfeito, futuro do presente e futuro do pretérito, tá? A gente estudou também com muita atenção que cada tempo desse vai ter a sua própria desinência, né? Vai ter a sua própria terminação verbal, que é ela que vai nos ajudar também a identificar se o verbo está no presente, no pretérito ou no futuro, tá bom? E aí eu coloquei aqui, pessoal, nessa atividade, verbos diferentes. Ó, aqui no presente a gente vai conjugar o verbo lavar. No pretérito perfeito, o verbo jogar. No imperfeito, o verbo agora é acordar, tá bom? Então, vamos lá conjugar o verbo lavar agora no presente. Então, vamos lá? Eu, nesse momento, vamos imaginar que você está fazendo essa ação, então você vai dizer como? Eu, isso mesmo,
lavo. O presente, a terminação dele é sempre essa. Na primeira pessoa ele acaba com O. Eu lavo, eu amo, eu escovo, eu ando, tá certo? Já o tu vai ser tu lavas, ele agora, ele lava, nós agora, isso mesmo, lavamos, vós lavais. Não esqueçam que esse vós vai nos dar um trabalhinho maior, porque a gente não usa mais esse vós de jeito nenhum, mas é preciso a gente também ter esse conhecimento, como é que se conjuga o verbo na segunda pessoa do plural, no vós, tá? E eles agora, eles lavam. Então, pessoal, se a gente aprender a terminação, o finalzinho desse verbo no presente, qualquer verbo que você conjugar aqui, você não vai ter dificuldade nenhuma. Se o verbo aqui no presente fosse o verbo caminhar, ó, eu caminho, tu caminhas, ele caminha, nós caminhamos, vós caminhais e eles caminham. Qualquer verbo que você colocar no presente vai ter essas terminações verbais, que é o finalzinho aqui, ó, dos verbos do presente. Basta aprender as terminações verbais do presente, tá bom? Quando a gente vai para o pretérito perfeito, aí você já sabe. Pretérito perfeito é uma ação que já aconteceu e foi concluída. Então, vamos conjugar o verbo jogar. Então, se eu já fiz isso aqui, ó, ontem eu, claro, joguei. Isso, pessoal, olha, o pretérito perfeito acaba com ei, já aconteceu. Eu joguei, eu brinquei, eu lavei, eu me arrumei, tá bom? Acaba com ei. E tu? Tu jogaste, isso mesmo. Tu jogaste, tu acordaste, tu lavaste, tu amaste. Ele ontem, ele jogou. E nós? Jogamos. E vós, ó, parecido com o tu. Vós jogastes. Isso mesmo. Tu jogaste e vós jogastes no pretérito perfeito. E eles ontem jogaram. Pronto. Então, gente, mais uma vez aqui, se a gente aprender o finalzinho desse verbo no pretérito perfeito, você pode conjugar qualquer outro verbo que vai dar super certo aí, certo? Se o verbo agora fosse, por exemplo, o verbo agora é enxugar. Eu enxuguei, tu enxugaste, ele enxugou, nós enxugamos, vós enxugastes e eles enxugaram. Basta aprender a terminação. Vamos então agora para o pretérito imperfeito, que é aquele passado que começou a acontecer, mas não foi concluído. Não pode acabar com ei aqui, não pode ser eu acordei, tá, gente? Agora, aqui vai terminar com ava, que é o pretérito imperfeito. Então, vai ficar eu acordava, tu acordavas, ó, sempre acabando com esse ava. Ele acordava, nós acordávamos, vós acordáveis e eles acordavam. Pronto, pessoal. Pretérito imperfeito acaba com ava, não é igual ao pretérito perfeito, não, tá certo? Se você colocar aí o verbo namorar, você entendeu já que acaba com ava, então você vai conjugar de boa. Eu namorava, tu namoravas, ele namorava, nós namorávamos, vós namoráveis e eles namoravam. Acabou, tá bom? Vamos então aqui para o pretérito mais que perfeito. Aquela ação do passado que foi concluída lá no passado, mas que aconteceu primeiro do que uma outra ação também
que rolou no passado, tá bom? O verbo agora é beijar. E aí não pode ser eu beijei, nem eu beijava, porque agora é pretérito mais que perfeito. E pretérito mais que perfeito, a terminação, a desinência é ara. Eu, ó, beijara. Tu beijaras. Ele beijara. Nós beijáramos. Vós beijareis. E eles, ó, beijaram. Professor, é muito esquisito esse pretérito mais que perfeito. É esquisito mesmo, pessoal, porque a gente não usa no nosso dia a dia. Então, mesmo ele sendo esquisito, se você aprender que ele termina com ara, você não vai ter dificuldade para conjugar no pretérito mais que perfeito. Vamos conjugar então o verbo pintar no mais que perfeito. Eu pintara, tu pintaras, ele pintara, nós pintáramos, vós pintareis e eles pintaram. É uma questão da gente treinar, tá bom, pessoal? Vamos seguir agora para o futuro do presente. Nós vamos fazer essa ação ainda. Amanhã, ó, eu vou realizar uma compra. Então eu vou dizer que amanhã eu comprarei. E tu? Amanhã tu comprarás. Ele comprará. Nós amanhã compraremos. Vós comprareis. E eles amanhã comprarão com a otil, porque isso é futuro. Tá certo, pessoal? Então, no futuro do presente, ó, a terminação, a desinência termina com rei no final, ou arei. Eu comprarei, tu comprarás, ele comprará, nós compraremos, vós comprareis e eles comprarão. Do mesmo jeito, se você for colocar aí um outro verbo qualquer para conjugar no futuro do presente, como o verbo desenhar. Eu desenharei, tu desenharás, ele desenhará, nós desenharemos, vós desenhareis e eles desenharão. Simples assim. Aprendi a desinência, a terminação do futuro do presente, vou saber conjugar qualquer verbo. E para terminar, vamos agora para o futuro do pretérito. Lembrem-se, futuro do pretérito, uma ação que teria acontecido se algo no passado tivesse acontecido primeiro. É um futuro relacionado com um passado. Então, o verbo aqui, ó, pagar. Se mamãe me desse o dinheiro, eu pagaria. Termina com aria, não é mais arei, porque agora é futuro do pretérito. Se mamãe me desse o dinheiro, tu pagarias. Se mamãe me desse o dinheiro, ele pagaria. Se mamãe nos desse o dinheiro, nós pagaríamos. Se mamãe me desse o dinheiro, vós pagarieis. E se mamãe nos desse aqui o dinheiro, eles pagariam. Então, gente, pretérito, ou melhor dizendo, futuro do pretérito, acaba com aria, certo? Porque é um futuro relacionado com algo que deveria ter ocorrido no passado para que ele se realizasse, tá? Se você colocar aqui o verbo, por exemplo, abraçar, você já sabe que termina com aria no futuro do pretérito, vai ficar eu abraçaria, tu abraçarias, ele abraçaria, nós abraçaríamos, vós abraçarieis e eles abraçariam.
Agora é com vocês. Espero que vocês tenham conseguido conjugar. Se conseguiu conjugar uns e outros não, atenção, vamos estudar mais um pouco. Treine, coloque outros verbos, conjugue, que você com certeza vai perceber como é fácil aprender as conjugações verbais no modo indicativo, tá bom, pessoal? Então, por hoje é só. Valeu, galerinha top, e até a próxima, porque a professora Paula já foi.